Olá, colegas, defensoras e defensores públicos. Como já noticiado pela a Escola Superior da Defensoria Pública, hoje nós teremos a palestra com a psicóloga Marcela de Oliveira Hortolã. Ela vai tratar sobre a defensoria pública e a saúde mental, os desafios do trabalho durante a pandemia. A psicóloga Marcela, ela é graduada em psicologia pela Universidade Federal do Paraná. Ela é mestre em análise do comportamento pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente ela é psicóloga da Defensoria Pública do Estado do Paraná, fundadora integrante do coletivo Marias e Amélias de Mulheres Analistas de Comportamento. Esse coletivo ele é uma referência nacional no estudo do feminismo e gênero. Portanto, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Marcela e passo já de imediato a palavra para ela. Olá, eu me chamo Marcela, eu sou psicóloga, trabalho na Defensoria Pública do Estado do Paraná, sou servidora, e eu fiquei muito feliz pelo convite de poder falar com vocês sobre um pouquinho sobre essas questões relativas ao que está acontecendo agora, né, de ficar em casa, de ter que trabalhar de casa, de ter toda essa situação de ansiedade que a gente está passando por conta da pandemia. E fiquei muito feliz pelo convite, agradeço a Escola da Defensoria pelo convite, especialmente ao Gabriel que fez a ponte. Então vamos conversar um pouquinho sobre essas questões. Eu venho estudando psicologia de emergência há mais ou menos 10 anos. E durante esse período, né, muita coisa aconteceu. Essa situação de pandemia é razoavelmente nova, a gente não teve nenhuma tão grande, tão parecida com essa na história recente, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns pontos que vocês podem estar passando nesse momento. Eu vou dar várias dicas durante a conversa, mas eu queria deixar claro que minha ideia aqui não é que vocês, enfim, tenham que fazer tudo certinho. Eu não quero que as dicas que eu possa vir a dar sejam mais um fator de ansiedade para o que vocês estão sentindo. Eu gostaria que vocês soubessem que, enfim, muita coisa que talvez vocês estejam sentindo agora são reações normais frente a uma situação absolutamente anormal, né? Uma situação que a gente não costuma passar. Então, fiquem tranquilos, muita coisa que eu vou falar aqui, então tem essa carinha de dica, porém, ela não é que você tem que necessariamente fazer tudo, e se não, você não conseguir fazer ou tentar fazer e não der certo, tudo bem também, mas a ideia é falar para vocês de coisas que vêm sendo pensadas aí nessa área da psicologia, principalmente na área da psicologia de urgência, emergência e desastres, para a gente conversar um pouquinho. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que está incomodando cada um nesse momento, né? A gente sabe que cada pessoa tem uma realidade e isso vai fazer com que ela sinta coisas diferentes. Inclusive pessoas que estão muito bem por estar em casa, porque se sentem, enfim, se sentem bem em casa, não tem muito problema com relação a isso. Talvez, né, possam estar sentindo uma certa alegria nesse momento e tudo bem, faz parte desse processo aí de descobrimento de novas possibilidades, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que questões de ordem emocional exatamente vocês estão passando nesse momento. Muita gente vem relatando ansiedade, então, ou por medo de pegar, né, de ficar doente, ou de algum familiar ficar doente, angústia por ter que ficar em casa, né, não poder sair na rua, às vezes deixar de fazer algumas coisas que estava fazendo, talvez até um certo luto, já que perdeu algumas possibilidades, talvez, coisas que estava planejando no curto prazo, que não serão mais possíveis, coisas que seriam feitas aí um pouco mais para frente, que estão muito incertas, ainda não sabe como será, e preocupação, né, com o futuro, com tudo que pode acontecer. Eu acho que muitos desafios que a gente vem passando, às vezes, ao trabalhar em casa, enfim, ao ficar em casa nesse processo, tem a ver com coisas que estão acontecendo ao redor e não necessariamente com ficar em casa em si, né?
E a gente tem alguns desafios, então a gente tem que lidar com todas essas questões emocionais, mas também com alguns desafios de ordem prática, como por exemplo, lidar com a descontaminação dos alimentos quando a gente chega em casa, não ter acesso a várias coisas que a gente tinha antes, tanto de facilidades no dia a dia, quanto, enfim, equipamentos de trabalho mesmo, né? Nem sempre aquilo que a gente tem em casa é suficiente para trabalhar. Às vezes a gente não tem um espaço adequado, precisaria de uma impressora, não tem acesso a algum processo que ficou no prédio. Então, tudo isso também traz traz desafios para a gente. Nem sempre, a gente também não pode atender as pessoas que buscavam a defensoria, né, os usuários, os assistidos, da forma como se fazia antes. Então, isso é bem complicado, né? Uma parte do meu trabalho, por exemplo, é fazer mediação. E a gente tem uma série de dificuldades aí para fazer a mediação online, desde não apenas da estrutura de como fazer as pessoas conversarem e chegarem a um acordo, mas como fazer com que essas pessoas assinem esse material, que elas tenham ciência disso de uma forma adequada. Então a gente tem uma série de desafios aí que antes era uma coisa super razoavelmente simples de ser feita, né? Tem os seus desafios, as suas dificuldades, mas conseguia se resolver ali em algumas horas normalmente. E agora a gente tem um impedimento de fazer isso e torna um processo, que seria o processo rápido, um pouco mais demorado. Então, isso incomoda também, né? Então a gente sabe que algumas pessoas que poderiam estar sendo beneficiadas pelo nosso trabalho talvez não estejam tendo acesso a ele nesse momento, porque a gente não consegue atender eles da forma como a gente vinha fazendo normalmente. Ainda que outras estruturas tenham sido criadas, né, para possibilitar uma parte desse atendimento. Trabalhar em casa, às vezes, vai exigir um pouco mais de atenção, né? Porque a gente tem uma questão interessante no trabalho, nas coisas do dia a dia, que é o ambiente onde a gente está ajuda a gente a fazer as coisas. Então, por exemplo, se você tá no seu trabalho, tem uma tendência maior a você trabalhar. Né? Você já está naquele ambiente que tudo te leva a trabalhar, seus colegas de trabalho, o seu computador, os materiais que você precisa, enfim, por mais que às vezes você seja super atrapalhado pelo telefone ou por um colega que fala demais, né? O ambiente de trabalho ele ajuda de alguma forma você a se concentrar melhor e ter uma rotina de trabalho, ele faz parte dessa rotina de trabalho. Né? Até mesmo às vezes a ida e volta do trabalho, elas já vão colocando você naquele clima para trabalhar. Então você vai, quando você está indo para o trabalho, às vezes já vai se desligando das coisas de casa e pensando naquilo que você vai ter que fazer, né? Agora não, agora você acorda, toma seu café e tal e pronto, você já pode começar a trabalhar. Você não tem um período entre sair de casa e chegar no trabalho que você pode, enfim, se preparar para trabalhar ou ir lentamente, né, entrando no ritmo que você deveria. Ou rápido, dependendo aí de como você vai. Mas essa falta desse contexto, desse ambiente, ele dificulta um pouco a nossa atenção, né? Algumas coisas podem ajudar nesse sentido, mas no primeiro momento isso é bastante a gente costuma sentir bastante. E tem os desafios que eu acho que tem as pessoas que provavelmente estão tendo aí mais desafios durante a pandemia, que são pessoas que têm crianças em casa e que precisam estudar, às vezes vão dividir o computador com a mesma pessoa, com o adulto que também precisa trabalhar. Então, além da tensão de ter que né, de ter uns momentos para brincar, para dar atenção para essa criança, que também foi reduzido nas suas atividades, então não tem acesso a um parque, não tem acesso a uma praça, aos coleguinhas de condomínio, não consegue, né, não vai para a escola mais. A gente tem todas essas questões. A gente também, quando está no ambiente de casa, precisa desenvolver alguns trabalhos que às vezes a gente fazia menos quando estava fora de casa. Né? Então, por exemplo, cozinhar, às vezes você almoçava fora, ou por exemplo, manter a casa limpa, né? Você suja muito mais a casa se você fica o dia inteiro nela. Se você sai de casa de manhã e volta à noite, é bem provável que ela permaneça mais tempo limpa. Se você fica o dia inteiro, é bem provável que ela fique mais suja também. Então você tem que limpar mais vezes. Isso vai demandando trabalhos que você normalmente não teria, talvez, no escritório, né? Onde você tem uma equipe, pessoas especializadas em fazer a limpeza, por exemplo. Né? Então
uma série de questões que você não precisaria se preocupar antes, elas passam a ser importantes. Então, se você quer que o seu espaço de trabalho, o seu espaço, você precisa manter ele organizado também. É uma coisa que você provavelmente fazia em partes, mas não era, não, né, você não, sei lá, não limpava o banheiro do trabalho, por exemplo, né? Em casa você vai ter que fazer talvez mais dessas atividades que antes não eram feitas. Então, tem uma série de questões que a gente vai descobrindo quando a gente fica em casa, que elas são importantes. Então, às vezes, aquela meia hora que você economiza de manhã entre sair da sua casa e ir para o trabalho, de deslocamento, ela acaba sendo consumida por uma série de outras pequenas atividades que você descobre que você tem que fazer na sua casa. Então vamos lá. Vamos pensar um pouco em algumas soluções para algumas das situações que eu levantei agora. Então vamos pensar aí no home office, né? Algumas coisas que podem ajudar a lidar com essas situações no home office é organizar a rotina. Então ter uma rotina dentro do possível para ajuda a gente ter um senso de continuidade, ter um senso de estar avançando, né? Às vezes a gente não tem uma rotina, a gente faz várias coisas durante o dia, mas chega no final do dia e não consegue localizar exatamente o que foi feito, né? Parece que, enfim, não conseguiu avançar no trabalho. E quando a gente tem uma rotina, e sobretudo acho que quando a gente consegue colocar organizar essa rotina de alguma forma, fica mais fácil. Enfim, às vezes isso pode ser ajudado de, né, cada pessoa tem uma estratégia, pode ser um checklist, pode usar um planner, pode usar é, um bullet journal, uma agenda, né? Pode fazer só uma listona grande de atividades que vão ser feitas ao longo da semana. Cada pessoa vai funcionar de uma forma, mas é importante ter uma certa rotina. Isso ajuda a gente a aumentar aí a nossa noção de normalidade, ajuda a diminuir um pouco a ansiedade e ajuda a ter talvez uma rotina um pouquinho mais produtiva. Uma questão que é importante é organizar o espaço que a gente trabalha. Se possível, ter um espaço para trabalhar. Né? Eu sei que nem sempre é possível, às vezes todo mundo foi pego meio de surpresa pela pandemia, às vezes a gente não tinha uma escrivaninha, uma mesinha de escritório em casa, a cadeira às vezes não é tão confortável, mas ter uma rotina para ter um espaço ajuda muito. Então, mesmo que você vai usar, por exemplo, a mesa da cozinha para trabalhar, é importante organizar ela, aquele espaço que você vai ficar, né? Deixar ele com uma cara com as coisas que você vai usar para tornar esse trabalho mais provável e menos provável que você fique parando o tempo todo para fazer alguma coisa, para buscar né? Ah, esqueci uma caneta, vou levantar e vou buscar. Ah, esqueci um papel, esqueci um post-it, esqueci uma informação. Então organize esse ambiente que você tá para tornar ele mais provável para trabalhar. Até porque você sentar, por exemplo, numa mesa cheia de coisas em cima, ela é mais desconfortável, provavelmente você não vai ficar tão confortável trabalhando naquele espaço, e isso vai fazer com que você não queira se expor a ele. Então, organize, mesmo que isso demore alguns minutinhos, organize esse espaço para que ele se torne mais adequado para o trabalho, e quando você terminar, obviamente, você guarda suas coisas para poder dar continuidade aí às outras rotinas da casa, poder almoçar na mesa, né, fazer outras coisas. É, é importante, quando a gente trabalha em casa, ter rotinas também de descanso. Porque, às vezes, como a gente não tem. Você tá em casa, você fica com a sensação que você nunca tá trabalhando, mas daí, de repente, às 10 da noite você tá respondendo e-mail, 8 da manhã você acordou, você já teve lá um WhatsApp que você já começou a responder, né? 3 da tarde você tá mandando mensagem, enfim, redigindo um documento, tá acompanhando um processo. E aí você não tem tempo de descanso. E o momento que você descansa, que você deveria estar descansando, você está sentindo culpa porque você não está trabalhando. Por isso a rotina de descanso ela também é importante. E descansar, ele também precisa ser aprendido, né? Então quando a gente está numa situação mais comum, em que a gente pode sair de casa, fazer várias coisas, né? Às vezes vai ser mais fácil para você descansar, porque você vai estar num momento em que você está longe do seu computador, longe do seu celular, está num parque correndo, que você está tomando um café com os seus amigos, né? Enfim, tá almoçando com a sua família. Então, assim, tem algumas atividades que às vezes se tornam momentos que se tornam mais fáceis da gente desligar do trabalho. Quando a gente está em casa,
o tempo todo você pode trabalhar, né? Você tem o computador tá ali perto, o teu celular também, você tem papel, você tem caneta, então o tempo todo você está podendo fazer alguma coisa para o trabalho. E aí o descanso pode ficar bastante comprometido. Então, por mais que você fale assim, ontem eu nem trabalhei, eu fiquei o dia inteiro assistindo Netflix. Contudo, talvez você tenha ficado o tempo todo, deveria não estar aqui, deveria estar fazendo outra coisa. Por isso, é interessante ter rotinas também para descanso. Então, vou trabalhar hoje, realmente vou trabalhar aqui nesse horário, mas quando der 6 da tarde, eu vou parar tudo e vou fazer uma ginástica, e esse vai ser, né, uma outra coisa que eu vou fazer, ou enfim, a partir desse horário eu não vou mais trabalhar, vou, vou dar um, vou aguardar, vou poder descansar, vou poder fazer alguma outra coisa. É, no trabalho a gente também tem dias que a gente não dá conta de tudo, né? Eu acho que isso é importante, não é porque você não deu conta de tudo hoje que você não vai poder descansar. Quando a gente está no trabalho, no escritório, também tem atividades que se delongam por mais de um dia, né? Também tem algumas questões que você precisa de mais de um dia para resolver. Ainda mais quando você precisa, né? Se teu colega não está do lado, você não vira para o lado e fala com ele. Você tem que mandar uma mensagem, esperar ele responder. Ele também tem as questões dele, os horários dele, enfim. Então, eu acho que é importante criar essas rotinas e aprender a descansar nesse momento mais ainda do que já era necessário antes. Uma outra coisa importante é assim, muitas vezes, então como a gente não tem um ambiente adequado, a gente fica aguardando a motivação aparecer para a gente começar a fazer alguma coisa. E a motivação, ela não aparece do nada, né? Ela aparece das coisas que a gente faz. Então é importante que você comece a fazer aquilo que você deseja para que elas saiam, né? Muito dificilmente a gente tem motivação para fazer um relatório super difícil, né? Já é difícil, né? Enfim. Então, ou responder aquele e-mail super cheio de coisinhas, chatinho. Então é importante que a gente comece a fazer as coisas para que aí a gente se sinta realizado, né? Então você, por exemplo, mesmo que você comece a fazer uma atividade que você não está muito motivado, depois de escrever algumas linhas, é bem provável que você fale, poxa, que legal, já avancei um pouco, vou terminar, vou fazer só mais um pouquinho, e isso acaba te motivando. Então, não espere a motivação aparecer, comece a fazer, que a motivação vai aparecer junto com as atividades que você estiver desenvolvendo. É, mas tudo bem se as coisas não ficaram como deveriam, né? A gente sabe que ficar se culpando aumenta ainda mais a frustração, diminui o número de atividades que a gente faz, aumenta a procrastinação, né? Então, assim, aprenda a se perdoar também, sabe? Às vezes tem dias que não vai dar muito certo e a gente tá numa situação bem delicada, cheia de coisas acontecendo, é bem difícil, bem mais difícil se concentrar. A maioria das pessoas tem falado que a concentração delas caiu. Então, tudo bem, né? Que hoje você não consiga se concentrar tanto, terminar aquela atividade. Não se sinta super culpado por isso. É normal, faz parte do processo. Muita gente está passando pela mesma coisa. É, então, assim, se algum dia as coisas não saíram como o planejado, a sua rotina não funcionou, você não conseguiu render o que você estava planejando, tudo bem. Amanhã você tem a oportunidade de continuar ou de começar de novo, tá? Eu acho que muito mais importante do que ficar se culpando, é você entender que aquilo, né, aconteceu e que você tem a oportunidade de tentar novamente no dia seguinte, tá bom? Bom, uma outra coisa que, além dos desafios de fazer um home office em casa, é lidar com toda essa ansiedade relativa à pandemia, né? Então a gente tem uma situação super nova, super diferente, muito incerta, muitas coisas sendo aprendidas e, inclusive, muitas medidas sendo disseminadas ao longo do processo. É, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir a ansiedade e diminuir, inclusive, a incidência de um transtorno de estresse pós-traumático que pode vir a acontecer aí quando tudo isso passar. Uma das coisas é a gente ter espaço onde a gente se sinta seguro, né? Então, em geral, esse espaço hoje é a nossa casa. E para isso,
é importante que a gente tenha rotinas de saúde, né? Então, conhecer, por exemplo, os procedimentos de segurança que são recomendados pela Organização Mundial de Saúde, é, se você precisar sair de casa, por exemplo, ir no supermercado, quando chega, fazer toda uma rotina, né, de desinfecção dessas coisas, não ter essa rotina organizada conforme, enfim, está sendo orientado, né? Conhecer esses procedimentos de segurança e tornar a sua casa um local seguro vai trazer uma sensação de conforto para você e vai diminuir a probabilidade de você ter um problema maior depois. Então é importante que você crie essas rotinas com você, com seus familiares, com as pessoas com as quais você divide a casa, para que você se sinta seguro no seu ambiente, na sua casa, tá? E também, obviamente, ter rotinas, né? Quando precisar sair na rua, a questão das máscaras, lavar bem as mãos, usar álcool em gel quando precisar, enfim, tá? Para tentar tornar aí o seu espaço dentro de casa o mais seguro possível e quando você estiver na rua você ter ideia de que essas atividades que você está desenvolvendo estão ajudando você a se manter seguro e com uma sensação segura, tá bem? Então vamos lá. Como eu já tinha comentado, ter momentos de descanso é super importante para diminuir a ansiedade. A gente tem uma questão importante que é assim, ó. Ter momentos de distração, sabe, de prazer, eles diminuem a nossa sensação de dor. Então eles são importantes, inclusive, para combater a dor, sabe? E quando a gente tem algumas atividades que ajudam a gente a distrair do nosso dia a dia, né, dessa situação tão difícil que a gente está passando, elas podem diminuir bastante, fazer com que a gente fique mais forte nos momentos que a gente precisa ser forte. Então, por exemplo, tem uma pesquisa que mostrou que jogos, por exemplo, pessoas que sofriam um acidente, né, algum tipo de acidente no trânsito, enfim, e aí pegavam uma ambulância, né, precisavam do socorro de uma ambulância, elas, quando entravam nessa ambulância, a pesquisa foi feita assim, uma metade das pessoas recebeu um jogo, jogar Tetris, sabe, aquele joguinho dos bloquinhos, de encaixar os blocos, e a outra metade não recebeu nada. E eles perceberam que as pessoas que receberam, puderam jogar durante o caminho que a ambulância fez, elas tiveram uma incidência menor de transtorno de estresse pós-traumático, muito provavelmente porque não ficaram revivendo aquele momento ali do acidente, né, e não ficaram tão presos à sua dor naquele momento. Então esse tipo de coisa, né, esse tipo de pequenas distrações pode ajudar a gente a ter um momento melhor. Então eu sei que tem muita gente aí que está jogando bastante, né? Tomar cuidado com o excesso, mas ele pode ser, né, nos momentos certos, ele pode ser uma boa opção para ajudar na distração. Eu dei o exemplo dos jogos, mas cada pessoa pode encontrar aí o que traz prazer para si, o que traz algo de positivo, né? Então, pode ser, enfim, assistir um filme, ver um documentário, ler um livro, enfim, tudo isso pode ajudar. O que a gente tem que diminuir também é a exposição a notícias sobre o Covid, né? Então a gente fica às vezes o dia inteiro consumindo notícias e aí a ansiedade aumenta muito. Então, se você estiver se sentindo muito ansioso, diminui o horário que você vai ter para ler sobre o assunto. Então, né, 2 momentos por dia, um pela manhã, um à noite, por exemplo, meia hora de manhã, meia hora à noite, enfim, para você não ficar muito exposto. Se você estiver muito, muito ansioso mesmo, sugiro que você nem leia e que você peça para que uma pessoa da sua confiança te passe as informações que ela julgar importantes. Que daí você não se sente, enfim, não se coloca em perigo por estar sem informações também. Mas, enfim, consegue que isso seja filtrado de alguma forma para que você não fique super ansioso, tá? Isso pode ajudar. Por outro lado, conversar com as pessoas tem sido uma forma bem efetiva da gente diminuir esses problemas, né? Encontrar na nossa comunidade formas de compartilhar e encontrar os recursos que a nossa própria comunidade tem para combater essas questões, elas são importantes. Uma coisa que as pessoas têm feito muito e que tem funcionado é fazer, por exemplo, videoconferências com os amigos, com os familiares, que é diferente um pouco, né, das mensagens por escrito,
ligar mesmo, né? Usar o telefone. Eu sei que os millennials aí não gostam tanto, né? Mas, enfim, eles podem ser formas da gente conectar melhor com as pessoas, né? Quando a gente tá mandando mensagem, as mensagens nem sempre vêm da mesma forma, a pessoa às vezes demora um pouco para responder também. Mas essas conversas, elas são importantes e elas têm sido, enfim, elas têm mostrado bastante. A gente já sabia, né, que elas são efetivas aí, inclusive na construção da intimidade, de momentos significativos para as pessoas, mas elas têm se mostrado especialmente importantes nesse momento. Então, quem puder, quem, né, marque com os amigos, um amigo ou vários amigos, momentos de conversa, né, com familiares, com pessoas importantes, para poder passar por esse momento de uma forma mais tranquila e lembrar daquilo que é importante para a gente. Inclusive, às vezes, né, o que acontece também é que a gente estava vindo num momento de produção muito grande, acho que todo mundo tem trabalhado muito, e agora, com a diminuição de alguns pontos, é claro, cada pessoa na sua especialidade está enfrentando muitos desafios, mas muitas vezes é um momento bom de a gente se voltar um pouco para essas relações que estavam às vezes não recebendo tanta atenção, né? Principalmente quem está com um pouquinho mais de tempo aí, talvez conseguir falar mais com seus familiares, né? Enfim. E isso ajuda a combater um pouco o medo também que a gente tem dessas pessoas ficarem doentes ou, enfim, terem alguma coisa. A gente, infelizmente, não pode fazer por elas todas as situações de segurança, mas é mais fácil de você monitorar quando você está em contato direto, além do que é muito melhor quando, enfim, se vir acontecer alguma coisa, você estar conversando com essa pessoa vai tornar tudo muito mais fácil de lidar aí e saber o que precisa ser feito, tá? Então, é, renovem contatos, né? Retomem amizades, conversem com as pessoas, para que vocês possam ter né, passar por isso sabendo que vocês não estão sozinhos, sabe? Enfim, nos Estados Unidos eles têm feito inclusive velórios pelo Zoom, já que as pessoas não podem se reunir, e tem sido bastante significativo, assim, eu andei acompanhando algumas coisas sobre isso, e as pessoas realmente têm tido momentos bastante significativos, mesmo pela internet, então é possível sim fazer isso, mas é preciso de um pouquinho de doação e que a gente esteja disposto a ouvir o outro e também, né, falar sobre o que a gente está passando, tá? Bom, uma coisa que costuma ser bastante recomendada para ansiedade em qualquer nível, não só nessa situação, é o relaxamento. Então, existem várias técnicas de relaxamento, mas o principal no relaxamento é a respiração diafragmática, que é quando a gente respira com a barriga, né? Então, a principal dica para você saber se você está respirando ou não com a barriga é colocar a mão em cima do umbigo e quando você respirar, você sentir o umbigo indo para frente, né? E na hora de soltar o ar, você respira, sente o umbigo ir para frente, e na hora de soltar o ar, você demora mais tempo para soltar o ar do que o tempo que você levou para inspirar. Então, né, quando você expira, você demora mais do que quando você inspira. E isso provavelmente vai trazer uma sensação boa de tranquilidade. O que acontece é que normalmente a gente acaba no dia a dia, né, por uma questão enfim, várias questões, pressões estéticas, inclusive, né, enfim, a barriga tem que estar sempre no lugar, tal. A gente respira muito pelo tórax. E a respiração torácica, ela é curtinha, ela gera mais ansiedade. Então, se vocês precisarem, né, a respiração diafragmática ela é ótima e ela ajuda bastante no relaxamento. Então, né, inspira, expira com bastante tranquilidade, usando o diafragma. Existem várias técnicas de relaxamento que eu gosto bastante, mas essa é a base de todos, tá? É a forma de respiração. E eu sei que, assim, mesmo na yoga tem formas de respiração que são diferentes, no pilates. Essa é uma respiração que ela
ela seria intuitiva, mas ela é meio contra-intuitiva atualmente. Então, por isso é importante falar sobre ela e talvez até treinar um pouquinho, tá? Se alguém quiser conversar mais sobre isso, eu fico à disposição. Podem me procurar. Um outro fator que eu acho que prejudica bastante quem está trabalhando em casa, quem, enfim, né, quem tem que sair para trabalhar também, eu tenho visto muita gente reclamando de mudanças no padrão de sono. O sono, ele é muito importante para a saúde mental. Ele é um indicador importantíssimo de saúde mental. Toda vez que a gente fala sobre dormir, sobre sono, a gente não tem ideia do quão importante ele é. E aí, às vezes, a gente acaba abrindo mão de um sono de qualidade, uma situação aí que poderia ser bacana para o seu organismo, para o seu corpo, para a sua saúde mental, por falta de informação sobre isso. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas técnicas que a gente pode usar em qualquer situação e que ajudam bastante, e que são recomendadas em situações de emergência e que ajudam bastante a gente a manter o sono e aí evitar desenvolver doenças, né, relativas aí à falta de sono, tá? Em partes, assim, uma coisa que tem acontecido é a gente tem um pouquinho mais de tempo para dormir, né? Então a gente não precisa chegar no trabalho às 8 da manhã, acordar às 6 para estar lá às 8, né? Às vezes você, mesmo que você comece a trabalhar às 8, você pode acordar um pouquinho mais tarde, porque você não precisa pegar um ônibus, não precisa pegar o carro, estacionar, não precisa andar várias quadras, enfim. Então muitas pessoas relatam que até ficam mais tempo dormindo. Contudo, a qualidade do sono caiu, elas têm, enfim, elas acabam sentindo que não descansam tão bem. Um pouco disso, né, além da questão da gente estar sempre em casa, pode vir, obviamente, da gente estar fazendo talvez um pouco menos de atividades fora de casa, né? Então, mesmo quem está fazendo atividade física em casa, às vezes fazia mais coisas sem perceber. Então, caminhava mais, né? Enfim, ia para o trabalho a pé, ou saía para almoçar, ou enfim, fazia várias pequenas atividades no dia a dia que não faz mais, porque não frequenta mais esses espaços. Então, assim, essa diminuição da atividade física pode ser um dos fatores que está ajudando. A gente toma muitas vezes menos sol, fica mais tempo, às vezes, em casa, nem sempre tem oportunidade, né, de tomar tanto sol. O sol também ajuda, né, um pouco a vitamina D, uma quantidade em quantidades moderadas, também ajudam a melhorar a qualidade do sono, né, diminuir uma sensação de cansaço, então ele é importante também. E isso tudo muda um pouco o sono, muda um pouco as rotinas. A gente tem boa parte do nosso sono, a gente tem uma rotina de os círculos, né, circadianos, e eles são influenciados pela nossa exposição à luz do sol, à luminosidade, então tudo isso é importante, tá? Existe uma área de estudo, como eu comentei, que ela estuda essa parte de sono, que é chamada de higiene do sono. E elas são dicas que costumam ajudar a dormir melhor. Eu converso com as pessoas em geral sobre isso e eu vejo que elas desconhecem. Para mim parece uma coisa bastante simples. Como eu já comentei, elas são recomendadas aí pela psicologia que estuda essa área de emergência e desastres. E, enfim, a primeira coisa que a gente pode fazer para ajudar o sono é olhar o lugar que a gente dorme. Normalmente locais muito iluminados durante a noite, que tem muito barulho, às vezes uma cama, né, desconfortável, elas podem estar influenciando no sono. Então, a primeira coisa é verificar, e tem como fechar melhor essa cortina, né, enfim, colocar desligar a luz da sacada, porque está entrando luz pela fresta da janela, né? Se o quarto tem, por exemplo, muitos equipamentos eletrônicos que tem luzinhas que ficam piscando, fazem barulho, tudo isso você pode verificar e tentar desligar para diminuir os problemas que isso causa no sono, tá bom? A questão do barulho. A gente teve uma diminuição no número de carros andando na rua, então é bem provável que as casas estejam um pouquinho mais silenciosas. Mas nem sempre, né, isso acontece, enfim, sempre tem algum motoqueiro que passa correndo. Não sei se vocês puderam ouvir, mas na minha casa eu moro perto de um lugar que passa o trem, então de vez em quando o trem passa por aqui e faz barulho, mesmo de madrugada.
E esses sons que são inconstantes, eles são bastante prejudiciais para o sono, porque você muitas vezes toma pequenos sustos. Então você tem, nem sempre você desperta totalmente, mas tem aquele micro despertar que prejudica bastante o sono. Se você mora numa região perto de uma rua muito movimentada, ou uma região que tem muito desses barulhos, e você sente que isso pode estar prejudicando o seu sono, uma coisa que pode ajudar é ter um barulho de fundo, um barulho branco. Porque esse barulho branco constante, ele impede que outros barulhos sejam ouvidos, né? E aí você toma menos micro sustos. Então, por exemplo, um ar-condicionado de parede pode parecer pior do que um split, mas numa situação dessas, às vezes ele pode ser melhor, porque ele faz um barulho um pouquinho mais alto e esse barulho impede que você ouça outros barulhos, que esse sim vão prejudicar o seu sono. Então eu sugiro que vocês, observem aí como é esse ambiente de vocês para poder dormir melhor. O celular é bom evitar ele ficar no quarto, né? Vocês já sabem, eu acho, todo mundo já sabe. Mas se por acaso ele ficar no quarto de vocês, é importante que ele fique do outro lado do quarto, né? Numa distância meio grande, não fique próximo da cama. Porque senão você vai querer ficar olhando o tempo todo pro celular, isso vai prejudicar. Que ele não tenha sons, enfim, coloque o máximo possível no silencioso esse celular, né? Mesmo às vezes as vibrações, elas podem prejudicar o sono, porque é um pequeno barulho que pode dar um desses micro despertares. Então, tome cuidado com algumas questões aí com relação ao celular. O celular também é uma atividade excitante. E dizem também, né, que tanto o computador quanto o celular, eles emitem uma luz azul. Essa luz, ela prejudica um pouco o sono. Então, tem várias coisas que você pode fazer para diminuir um pouco da interferência dessa luz no seu sono, como, por exemplo, alguns aplicativos, né, que mudam a luminosidade da tela, deixam ela mais amarelinha à noite, enfim, tá? Então, essas questões, elas podem ajudar. Contudo, o celular, ele prejudica, eu acredito que até mais do que pela luz azul, por ser muito estimulante. Então, é importante que a gente também tome cuidado aí, que alguns minutos antes de dormir, não precisa nem ser várias horas, mas pelo menos aí uns 20 minutos, meia hora antes, a gente deixa o celular de lado pra gente poder dormir melhor, tá? Uma coisa que acontece muito é a gente acaba usando a cama pra fazer um monte de coisa que não dormir. A gente come na cama, assiste televisão, lê livros, fica no celular, e isso prejudica bastante o sono, porque você está emparelhando o seu espaço de dormir, a sua cama, com outras coisas que não dormir. Então, quando você deitar nela, talvez você ainda não esteja, você esteja um pouco agitado. O ideal é deixar a cama apenas para dormir, né? Então, senão a gente acaba, não, enfim, quando a gente olha para a cama, a gente já começa a sentir soninho. Só que se a gente faz várias outras coisas, isso não acontece. Então, por uma questão de emparelhamento, o ideal é deixar realmente a cama só para dormir. Então, sugiro que evite ao máximo aí assistir televisão no quarto, fazer atividades na cama, enfim, porque isso prejudica bastante o sono. Evitar bebidas alcoólicas. Eu sei que muita gente bebe às vezes um vinho, né, porque quer relaxar para dormir, mas isso não é legal. As bebidas alcoólicas podem até ter um efeito na sonolência, então elas podem até facilitar que você pegue no sono, mas a qualidade do seu sono vai ser mais baixa. Então não use álcool para dormir. Evite beber próximo do horário de dormir, porque isso provavelmente vai prejudicar o seu sono, tá? Mesmo que seja pouco, ele pode prejudicar bastante. Então, além disso, né, evitar café próximo à noite, atividades físicas muito próximo do horário de dormir. A atividade física é super importante para dormir, enfim, crucial para melhorar a qualidade do sono. Inclusive, né, eu não sei o que motiva cada um a fazer atividade física. Para mim, pensar que eu vou dormir melhor é muito motivador. Então, é a coisa que mais me motiva a fazer atividades físicas, é saber que se eu fizer atividade física naquele dia, eu vou dormir melhor. Contudo, se a gente fizer muito perto do horário de dormir, é bem provável que ele acabe prejudicando o sono, ou pelo menos que você não sinta sono no horário que você deveria, que você normalmente sinta.
Então, tentar ir umas 2 ou 3 horas antes, evitar a atividade física, tá? Porque elas são atividades que excitam o organismo e aí depois você até relaxa, mas o sono em si demora um pouco para aparecer. É importante ter uma rotina de sono. O que é essa rotina? Eu acho que essa parte é uma das mais preciosas dessa questão da higiene do sono. Antes de dormir, é importante que você faça todo dia certas atividades, se possível na mesma sequência. Então, por exemplo, meia hora antes de dormir, já largou o celular, aí vai arrumar a cama, aí vai escovar os dentes, aí vai lavar o rosto, vai passar um creme nas mãos, né? Vai fazer uma série de atividades aí, colocar o pijama, então assim, vai fazer uma série de atividades que vão contando pro seu corpo que tá na hora de dormir. E isso vai provavelmente ajudar você a pegar no sono depois. Então, eu sugiro bastante que você durma, né? Pratique aí essa, essa atividade aí, essa rotina do sono para poder dormir. Só vá pra cama na hora que você tiver sono. Não adianta ficar fritando na cama, rolando pra lá e pra cá, porque você provavelmente não vai conseguir dormir tranquilamente, tá? Caso você acorde no meio da noite e não consiga voltar a dormir imediatamente, levante da cama um pouquinho, né? Fique olhando aí para uma janela, tome uma água, vai no banheiro, mas não faça atividades que sejam excitantes, não é para ficar assistindo um filme ou, enfim, né, ir pro celular, porque isso provavelmente vai prejudicar mais o seu sono. E depois de alguns minutos, quando você sentir, né, que você já relaxou um pouco, volte para a cama fazendo a sequência que você fez antes de dormir. Talvez não precise fazer a sequência toda, mas pelo menos a parte final, para você contar pro teu organismo que, olha, agora a gente tá voltando pra cama e a gente vai voltar a dormir, tá? Isso provavelmente vai ajudar você a retomar o sono. Eu acho que era isso de rotina do sono que eu tinha para falar para vocês. O que eu queria comentar é um momento difícil, tá todo mundo, cada um passando de um jeito, algumas pessoas passando com mais facilidade, outras com mais dificuldade, mas a maioria de nós tem dias melhores e dias piores. Tá tudo bem. A gente espera que essa situação passe, né, o mais rápido possível, enfim, com o menor impacto possível. A gente sabe que por enquanto isso não é possível, que a medida mais segura é ficar em casa, por enquanto, né? A gente ainda não tem, a gente espera aí que tratamentos sejam desenvolvidos, vacinas, né, enfim, mais conhecimento sobre a doença. Contudo, por enquanto, a gente não tem muita perspectiva ainda do que vai acontecer, muita certeza de como vai ser daqui para frente. Mas eu espero que vocês consigam aí, com algumas dessas dicas, com algumas reflexões que vocês já vêm tendo, ter uma situação mais tranquila, né? Passar por esse momento com um pouco mais de tranquilidade. Eu sei que não é fácil, eu também tenho, né, os meus momentos assim como vocês, mas eu espero que vocês consigam, cada um de vocês, enfim, consiga achar uma melhor forma de lidar com o que está acontecendo. E assim, é isso, né, não tem lado positivo na pandemia, eu acho que não tem nem como a gente falar isso, mas a gente pode tentar transformar algumas coisas para alguns momentos para descobrir formas melhores de lidar com algumas coisas. Talvez desenvolver rotinas de trabalho que a gente pode levar para a vida, talvez retomar relações que sejam emocionalmente significativas para a gente nesse momento. Enfim, refletir sobre algumas coisas, né? Aproveitar para ficar mais com as crianças, já que a gente, né, às vezes não tem tanto tempo quanto a gente gostaria com os filhos. Então, eu espero que todos vocês fiquem bem, que a gente consiga passar por isso e que a gente possa retomar aí as nossas atividades na defensoria, né? Tão logo seja possível. Está bem? Muito obrigada pelo convite. Um abraço a todos. Eu fico à disposição aí para responder algumas perguntas, qualquer coisa que for necessário, vocês podem entrar em contato. Muito obrigada. Tchau. Em nome da escola da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, eu quero agradecer pelos ensinamentos que você trouxe para nós e colocamos a escola, Marcela, à disposição de você e da nossa querida co-irmã
Defensoria Pública do Estado do Paraná. Muitíssimo obrigado.